Começando o programa, trazendo aqui o caso da Isabelle com novidades exclusivas. A gente comentava ontem aqui no programa que teríamos novidades. A TVCI, com exclusividade, trouxe essas novidades que pode dar um novo rumo para o caso. Mas antes disso, nós vamos acompanhar o resumo de toda esta situação. Veja aí. Madrugada de terça de carnaval para quarta-feira de cinzas. Balneário de Canoas, Pontal do Paraná. A estrada PR-412 foi cenário de um crime bárbaro que chocou todo o país. Isabelle Cristine voltava para Paranaguá, onde morava. A menina de 14 anos havia feito a cobertura de um evento para seu canal Isa Top Show do YouTube. No carro, além da jovem, estavam a mãe e 2 assessores. Do outro lado, Cleverson e Everton Vargas. Os irmãos voltavam para a casa de veraneio na região depois de uma noite no bar em família. Cleverson e Everton fizeram manobras arriscadas no trânsito, que quase causaram um acidente. Com o imprevisto, o carro onde estava Isabelle parou no meio da rodovia. A alguns metros distantes estava o carro dos irmãos. De lá, Everton efetuou 6 disparos com uma pistola 380 em direção ao veículo da menina. Um deles atingiu a cabeça de Isa e, a partir daí, a jovem nunca mais voltou. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro de Pontal do Paraná. De lá, para o Hospital Regional em Paranaguá, onde foi mantida na UTI. Desde o primeiro momento, não havia atividade cerebral, mas Isabelle não era declarada como morta. Enquanto isso, amigos e familiares aguardavam apreensivos por notícias. Em uma corrente de oração, pediam a volta da menina. O que não aconteceu. Na quarta-feira de cinzas, a polícia identificou os 2 suspeitos de cometerem o crime. Os irmãos Vargas foram levados até a delegacia de polícia de Matinhos, onde Everton confessou a autoria dos disparos. Em seguida, ambos foram encarcerados na delegacia de Pontal do Paraná e depois transferidos para a unidade em Matinhos. Nós estivemos na delegacia e ouvimos as 2 pessoas que estavam acompanhando a vítima. Na versão deles, nós fomos até o local, um primeiro local, que não batia com o local exato onde tinham acontecido os fatos. Naquele local nós encontramos já o pessoal da Polícia Militar e algumas cápsulas jogadas no leito da rua. E acionamos a perícia e dali, com as informações que o pessoal da Polícia Militar já tinha, nós fomos até a residência, onde conversamos com eles. Inicialmente relutaram, franquearam a residência, relutaram, e depois o rapaz, assumindo que tinha feito uma besteira, acabou contando como aconteceu o fato. Enquanto isso, no hospital, seguia a luta pela vida de Isabelle. Inúmeros exames eram feitos, mas nada de atividade cerebral. Os pais puderam visitá-la na UTI, onde estava internada em coma. Desolados, conversaram com a imprensa e pediram justiça. Eles tacaram fogo, eles são covardes, eles são bandidos, eles não devem ficar na sociedade, tem que ser preso. Eu quero justiça, porque a minha filha, como todo mundo conhece, é a Isa Top Show, e ela tiraram o sonho de uma menina de 14 anos. Como é que foi esse momento na UTI? Como é que foi essa visita? Eu falei com ela, né? Eu falei com ela o tempo todo, mas ela não reage. Beijei ela muito. Na quarta-feira à noite, uma equipe médica de Curitiba foi até o hospital fazer novas análises. E mais uma vez, não foi constatada atividade cerebral em Isabelle. Neste momento, foi declarado o óbito. 14 de fevereiro, para sempre vai ficar marcado pelo triste fim da jovem youtuber. O corpo passou por perícia no IML e em seguida foi velado na cidade de Paranaguá. Sob forte comoção, familiares, amigos e fãs de Isabelle foram dar um último adeus. Na quinta-feira cinzenta, o corpo foi sepultado. Antes da despedida, palavras de reflexão do padre, homenagens dos amigos e salva de palmas para a menina. No mesmo dia, foi feita uma audiência de custódia com os irmãos Vargas. Ficou definido que os 2 seguem presos até o julgamento. Advogados de defesa e acusação se pronunciaram no fórum. Ele estava armado sim. Ele errou por conta e risco. Errou por quê? Porque ele é um acelerado, porque ele é um bandido, porque ele é um facínora? Não, em absoluto. Ele estava armado porque queria defender a si e aos seus. Errou e tem que pagar por isso. No momento que se tem de concreto, são disparos de arma de fogo, alguém que confessadamente procedeu a esses disparos e não nega que fez os disparos, e temos uma menina de 14 anos que foi sepultada nesta manhã em Paranaguá. O caso segue sob investigação.
Órgãos de Isabelle foram doados: fígado, rins e pâncreas. Além disso, o cabelo da jovem foi encaminhado para um instituto que fabrica perucas para pacientes com câncer de mama e que passam pelo tratamento de quimioterapia. A jovem se foi, mas a sua partida, pelo menos agora, se renova em outras pessoas. Importante aí para esse resumo, para relembrar tudo exatamente, passo a passo, tudo o que aconteceu. E nós vamos seguindo daqui para frente, porque até eu quero pedir aqui um trecho da entrevista do advogado Cláudio Daledoni sobre os tiros. Veja aí. No começo, tanto a defesa quanto o Everton sustentavam que os disparos haviam sido para cima. Ontem, em entrevista aqui com a gente, o Everton admitiu que ele pode ter atirado em direção ao carro. Até que ponto essa mudança, caso comprovada na perícia amanhã, pode prejudicar, no caso, a defesa? A defesa falou. Vamos encerrar de uma vez por todas a defesa falando. A defesa não está falando nada. Não há nenhuma sonora da defesa dizendo isso. O que existe é a versão que eles prestam. E a versão que eles prestam é que eles deram disparos de arma de fogo em uma direção, podendo até ser para cima. Por isso, a reconstituição dos fatos é a medida que se impõe. A investigação dessas duas versões que existem dentro. Uma versão, a do motorista do Palio. Outra versão, a do motorista e do atirador do Citroën Xara Picasso. É importante que os senhores da imprensa não peguem um fato e tentem desconstruir. As coisas ocorrerão naturalmente. Nós temos aí segmentos da imprensa indo em locais que a autoridade policial ainda não esteve. Nós temos aí alguns segmentos da imprensa pegando imagens. Nós temos aí alguns segmentos da imprensa interferindo em prova documental. É importante esclarecer que isto é um caso trágico, isto está tomando de consternação a todos os envolvidos. É importante que a imprensa tenha o seu papel, que é determinante e que eu respeito muito. Mas a autoridade policial, enquanto presidente deste inquérito, ela tem a atribuição e o dever legal de conduzir e presidir. A interferência de alguém da imprensa indo no local, pegando material, isso pode produzir, dentro do inquérito policial, uma distorção. Doutor, o senhor citou aí a coleta de imagens por órgão de imprensa. Apareceu alguma outra imagem relevante aí? Vai aparecer. Vocês vão divulgar depois do interrogatório a imagem que vocês pegaram, a TVCI, lá no bar onde eles estavam, a imagem, a comanda, o recibo e tudo mais. Peço aos senhores, eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação, não façam isso, que isso vai atrapalhar o apuratório, tá ok? Não foi a Polícia Civil que apreendeu as imagens? Vocês pegaram antes, a Polícia Civil prendeu depois. Bom, chega, pessoal, acabou. Tá bom? Valeu. Obrigado. Bom, o doutor Cláudio Daledoni, brilhante advogado, ele tem o direito de se manifestar, até porque ele está defendendo, eu penso, até uma das causas mais difíceis, porque a dupla que ele defende mente muito. E o jornalismo investigativo mente até para o advogado, é o que dá para entender até aqui. E aí você quebra as pernas do advogado. Se o acusado mente para o advogado é complicado, é o que a gente tem feito, ouvido e constatado através do quê? Do jornalismo investigativo, que acontece no Brasil e no mundo inteiro, e que revela os casos e ajuda muito a polícia, não só no Brasil, mas em vários outros casos. E aqui nós temos o nosso núcleo de investigação, Departamento de Jornalismo, que é comandado pelo jornalista Oswaldo Eustáquio. Ontem mesmo eu falei para o Oswaldo, eu quero dizer o seguinte: nós temos uma fatalidade, um crime absurdo, o nosso respeito à família, e estamos brigando para que tudo isso seja colocado no seu devido lugar. Mas, por outro lado, eu quero aqui dizer o seguinte: o trabalho que o Oswaldo Eustáquio fez nas últimas horas e trouxe com absoluta exclusividade, tanto que a imprensa toda pede essas imagens e me parece que a direção vai ceder, porque o jornalismo também funciona assim. A gente também usa imagens de outras emissoras, mas as imagens e tudo que o Oswaldo trouxe de novidade para esse caso, desmonta tudo do que eles falaram, do que a dupla falou até o momento, do que as esposas falaram até o momento.
dá outra visão do caso. Até eu quero chamar o Oswaldo, está chegando por aqui, pode chegar aí, Oswaldo, porque o doutor Cláudio, ele pede para que não seja, tudo bem, meu querido? Tudo bem, Tony. Que não sejam usadas imagens, que não sei o quê, mas é o jornalismo investigativo, é legal, é legítimo, essa prática é legítima. Desde a década de 70, temos um jornalismo investigativo muito forte no mundo. Quem não lembra do caso Watergate, que derrubou o presidente Nixon dos Estados Unidos? Quem não lembra, Tony Lagos, de casos como o dos padres da Igreja Católica, que virou um filme, que ganhou o prêmio Pulitzer, dos jornalistas trazendo à tona pedofilia no alto escalão de uma igreja? Informações relevantes para a sociedade, informações de interesse público, informações de relevância social. Eu sou membro da Associação Brasileira dos Jornalistas Investigativos, que é a ABRAGE, que é uma associação que envolve jornalistas investigativos do Brasil inteiro. E o nosso objetivo é ajudar a polícia, ajudar a justiça e trazer justiça para a sociedade. É simples. Nós respeitamos o advogado Cláudio Daledoni Júnior, que, como você disse, está fazendo o seu trabalho, como nós respeitamos também o Dr. Elias Matarassade, que está fazendo o seu trabalho, como nós respeitamos o Dr. André Tavares, que é importante falar sobre ele, que ele iniciou o caso, que daqui a pouco tem uma sonora dele, ele falando e trazendo algo novo sobre essa questão. Agora, toda essa situação, Tony, me chama a atenção e revela, como você disse, muitas contradições. Existem muitas contradições, muitas mentiras, muitas coisas que precisam ser esclarecidas. E você lembra, Tony, do que as esposas disseram? Nós temos isso? Seria importante a gente trazer também à tona, porque nós queremos mostrar todos os lados e até depois, chegar na verdade. Até depois do que a esposa do Everton disse, eu quero até falar aqui sobre o que um especialista em tiro profissional comentou, e eu tive acesso a esse comentário. Coloca no ar, então, primeiro a esposa do Everton em entrevista, que diz que ele atirou para cima. Veja aí. Aquele momento de desespero, de pânico, porque a gente só imaginava que iriam abordar a gente e viriam assaltar a gente. E a gente não sabia o que iriam fazer com a gente ali. E aí, teu marido? E aí é onde meu marido efetuou o disparo para cima e aonde veio a fatalidade de atingir o carro da menina. Chega a ser engraçado se não fosse trágico o depoimento dessa moça. E ela está defendendo o marido dela, é óbvio. Mas, Oswaldo, tem mais uma colocação que eu recebi nas últimas horas de um profissional, uma pessoa que trabalha na segurança, que pediu para não ser identificado, porque ele disse, só quero me manifestar, porque a sequência de tiros mostra que ele atirou com o objetivo de acertar o carro. Com um alvo. Com um alvo. Por quê? E o alvo era o carro. Porque você esteve lá no local, vamos fazer aqui. O carro está aqui. Ele atira no carro. Ele acerta o carro. Como ele tem conhecimento de tiro, esse profissional, ele disse, qual é a sequência de tiros que vem depois? 2 tiros à frente do carro, ou 2 tiros em uma loja, e depois na igreja. Porque ele apostou que depois do primeiro tiro o carro iria se locomover para cá e ele iria continuar atirando. Essa é a avaliação que esse profissional que trabalha na segurança faz, que eu acho que mostra exatamente que ele não atirou para cima em momento nenhum. Ele atirou no carro e na sequência, se você for analisar, ele atira exatamente na sequência, pensando que o carro vai continuar vindo para cá. Ele ia continuar atirando no carro. Vou pedir para a produção tentar deixar no ponto de novo esse trecho que o advogado Cláudio Daledoni Júnior diz que houve mira. Porque já há uma outra contradição. Já havia se falado na mídia anteriormente que havia se atirado para cima, mas quando se atira para cima, Tony, é assim, ó. Você atira para o céu, ou para cá, ou para cá. Não em mira. Mas quando a esposa diz, e os
acusados também dizem que atiraram para cima, e agora, nesse novo depoimento, se muda a versão, o próprio advogado ainda fica numa saia justa, como você disse, parece que os clientes estão mentindo até para o próprio advogado, porque daí ele chega para a imprensa e fica quase sem saber o que dizer, porque não, mas lá atrás foi dito isso, agora foi dito uma outra coisa. Tanto que ele se estressou com um repórter ontem, de uma emissora de televisão, quando o repórter questionou, mas a defesa falou tal coisa. E ele disse, não, a defesa não falou nada. Se a gente tivesse trecho aí, a produção nos avise, que é importante a gente pôr no ar. Põe no ar de novo, ó, vamos relembrar aqui então. A esposa acabou de dizer, ela disse numa entrevista à Massa News, que foi atirado para cima. Versão que havia sido contado pelos irmãos Vargas também em outros momentos. Põe no ar o que o advogado Cláudio Daledoni Júnior falou ontem durante a oitiva dos presos. No ar. No começo, tanto a defesa quanto o Everton sustentavam que os disparos haviam sido para cima. Ontem, em entrevista aqui com a gente, o Everton admitiu que ele pode ter atirado em direção ao carro. Até que ponto essa mudança, caso comprovada na perícia amanhã, pode prejudicar no caso a defesa? A defesa falou, vamos encerrar de uma vez por todas a defesa falando. A defesa não está falando nada, não há nenhuma sonora da defesa dizendo isso. O que existe é a versão que eles prestam. E a versão que eles prestam é que eles deram disparos de arma de fogo em uma direção, podendo até ser para cima. Por isso, a reconstituição dos fatos é a medida que se impõe. A investigação dessas duas versões que existem dentro. Uma versão, a do motorista do Palio. Outra versão, a do motorista e do atirador do Citroën Xara Picasso. É importante que os senhores da imprensa não peguem um fato... Mais uma contradição. Cheio de contradições este caso, Tony. E, aliás, contradições que no próximo bloco, com exclusividade, vamos trazer dos irmãos Vargas no bar, bebendo, Tony. Eles tinham dito em audiência de custódia que não haviam bebido. No próximo bloco, eles informações exclusivas. Seguinte, que um não bebeu, eles falaram exatamente assim, um não bebeu porque estava dirigindo e outro porque tem problemas de coração e toma um medicamento que não pode ingerir bebida alcoólica. Parece que isso tudo foi por terra também. Vamos acompanhar o recado do Carvalho Materiais de Construção. Começou o Festival de Tintas do Carvalho. Todo o setor de tintas com 20% de desconto. Além de pincéis, rolos, lixas e todo equipamento de suporte para pintura. Massa corrida Novoton 15 quilos, R$14,90. Tinta acrílica Eucatex branco 18 litros, R$78. Pagamento facilitado nos cartões ou Crediário Losango. Então, a hora de pintar é agora. Carvalho Materiais de Construção. O seu shopping da construção. Aí você sabe que o Carvalho entrega em todos os cantos aqui da cidade de Paranaguá, todos os bairros, mas também em todos os balneários aqui do litoral. Você pode comprar o teu material de construção, o Carvalho vai lá e entrega. Bom, agora 12:04, Oswaldo. Pedi para você ficar aqui. Hoje o programa tem muitas coisas, muitas informações exclusivas, inclusive, que você levantou. E vamos trazer, então, você fique aqui e a gente vai para um rápido intervalo comercial. Lembrando que não é o Oswaldo Eustáquio, tem uma estrutura. Exatamente. TVC tem mais de 50 pessoas, tem um núcleo de jornalismo investigativo que trabalhou como gente grande para trazer tudo à tona e o que, aliás, a imprensa da capital vai passar hoje nos telejornais do meio-dia e das 6 da tarde. Tá certo.